Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Juliano Leandro de Feitosa. Apresento meu trabalho de conclusão do curso intitulado Gamificação na Educação: Potencialidades e Desafios do Ensino Fundamental, orientado pela professora Vitória Irma. Este trabalho ele surge com a necessidade de pesquisar sobre o uso da gamificação como estratégia pedagógica inovadora no ensino fundamental. O objetivo foi criar um ambiente de aprendizagem mais motivador, interativos e atuais em relação àquilo que ocorre na nossa educação hoje. A motivação foi o crescimento do uso das tecnologias digitais no cotidiano do estudante também. O contexto e a justificativa foi perceber que a geração atual, cada vez mais conectada, exige adaptação das práticas pedagógicas tradicionais. O uso de tecnologias ativas, tais quais a gamificação, que é o uso de elementos de jogos em contextos educacionais não lúdicos, promove interesse, atenção e envolvimento contínuo dos alunos, e assim proporciona o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas desse aluno. O problema da pesquisa foi como a gamificação pode melhorar o engajamento e o desempenho dos alunos do ensino fundamental. E com esse questionamento surgem os objetivos, o geral e os específicos. Como objetivo geral da pesquisa foi investigar as contribuições da gamificação para o ensino fundamental. E como objetivo específico foi analisar fundamentos teóricos da gamificação na educação, avaliar o impacto na motivação e engajamento dos alunos, propor diretrizes para implementação em escolas públicas e privadas. Esse trabalho ele surge assim, para compreender como as tecnologias digitais, tão presentes no cotidiano do aluno, pode ser incorporada de forma inovadora às práticas pedagógicas do professor. Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada e a educação precisa acompanhar esse movimento. A gamificação, que consiste na aplicação de elementos dos jogos, como desafio, pontuação, recompensa e o próprio feedback em ambientes não lúdicos, surge como uma estratégia capaz de tornar o ensino mais motivador, dinâmico e significativo. A partir disso, a pergunta norteadora, no caso, vem, nos, vem me proporcionar buscar alcançar como a gamificação pode melhorar a qualidade do ensino atual. Quanto ao quadro teórico, a gamificação na educação e os conceitos de gamificação, nós podemos identificar autores como Detergent, que identifica que a aplicação de elementos de jogos em contexto não lúdico para engajamento e motivação dos alunos implementam elementos que aprimoram o ensino-aprendizagem do aluno. Esse trabalho também se baseia na teoria da autodeterminação de Deci e Ryan, que destacam a importância da motivação intrínseca estimulada pelos autores. Elementos comuns como pontuação, recompensa, desafios progressivos, feedback imediato fazem parte da realidade do ensino através da gamificação e é aliado também à teoria de Flow e Csikszentmihalyi, que fundamenta e explica que quando há equilíbrio entre desafio e habilidade, os alunos entram em um estado de foco, engajamento e satisfação nas atividades. Entre os elementos principais da gamificação, tem a questão da pontuação, do feedback, da recompensa, dos desafios progressivos e narrativa envolvente. Além dos benefícios, a literatura aponta alguns desafios, como a resistência dos docentes, a falta de infraestrutura tecnológica, o risco de uso superficial, né, dessa metodologia ativa, que podem priorizar apenas recompensas e a competitividade sem foco na aprendizagem. A gamificação estimula a motivação intrínseca,
através do engajamento e autonomia. Outros autores também que a gente pode citar, a teoria da aprendizagem situada, de Lave e Wenger, a aprendizagem que ocorre em contexto social e cultural. A gamificação promove um ambiente imersivo e colaborativo nessa realidade. Ainda no quadro teórico, nós temos os benefícios da gamificação na educação, que é o aumento do engajamento e a participação dos alunos, o estímulo ao protagonismo do aluno, que hoje é fundamental para que o aluno compreenda que ele faz parte, que ele tem que ser o protagonismo do processo de ensino-aprendizagem dele, que ele precisa buscar, o desenvolvimento de competências socioemocionais, como a persistência, o trabalho em equipe, a resolução de problemas, alguns obstáculos na implementação a gente percebe lá na literatura de Prince, que é a resistência de professores e gestores. Algumas limitações, como a falta de tecnologia ou infraestrutura, fazem com que haja resistência por parte dos professores e também de alguns gestores de unidades escolares quanto à utilização dessa gamificação. Mas para a gente romper isso aí, a gente precisa melhorar a formação e a capacitação desses docentes. É, Além disso, nós temos também alguns riscos que ocorrem com a implementação equivocada dessa metodologia, que é o risco da superficialidade, do mau uso, do mau planejamento dessas atividades de gamificação. Os principais pesquisadores relevantes aí que eu fui encontrando durante esse processo foi o Ebert Hunter, Capra, Detering. Cada um apontou algumas fases ou algumas percepções sobre a gamificação, como a estratégia de design, o impacto da gamificação na aprendizagem corporativa e educacional, a definição e delimitação do conceito, efeitos de gamificação no contexto educacional, tudo isso eu consegui perceber durante a produção textual desse artigo. Quanto à metodologia, a abordagem geral desse trabalho foi a pesquisa qualitativa e exploratória, fundamentada na pesquisa bibliográfica e documental. O objetivo era compreender a gamificação no ensino fundamental, a utilização da gamificação com relação aos fundamentos teóricos, foi feita a revisão crítica de autores renomados em educação e tecnologia digital, a análise de documentos oficiais e artigos científicos recentes, a triangulação de dados para enriquecer a análise desse trabalho. Tratou então de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, baseada em uma revisão bibliográfica e documental. Foi realizada uma análise crítica do artigo científico, livros, documentos oficiais, relatos e experiências docentes, buscando compreender tanto os benefícios quanto os desafios da gamificação da educação. Dentro da metodologia também, dentro da coleta de dados, levantamento, nós tivemos que fazer análise. A coleta de dados foi utilizado Google Acadêmico, alguns livros disponíveis em algumas bibliotecas virtuais ou bibliotecas físicas também. E aí foi realizado a análise qualitativa e interpretativa desse material e a identificação de padrões, benefícios e desafios da gamificação dentro do ensino fundamental. Por fim, após toda essa análise, esse levantamento bibliográfico, eu, nós fizemos a organização do trabalho da seguinte forma: um capítulo inicial como a introdução, um segundo capítulo com uma base teórica da gamificação aplicada ao processo de ensino-aprendizagem, um terceiro capítulo relatando essa metodologia utilizada, um quarto capítulo relatando resultados e discussões, e o quinto capítulo relatando as considerações finais. Por fim, as referências bibliográficas de todo o trabalho. Os resultados de discussões que foram apresentados relatam que a gamificação é uma estratégia inovadora e transformadora no ensino fundamental. Melhora o engajamento, a motivação e torna a aprendizagem mais atrativa e significativa para o aluno e também para o professor, porque ele vai conseguir perceber a evolução desse aluno. Os principais benefícios identificados foram o aumento da participação dos alunos nas atividades, a melhoria na percepção das atividades por parte do aluno,
Em relação ao desenvolvimento de competências, foi percebido também que as competências que precisam da colaboração, a resolução de problemas e persistência e foco melhoraram também exponencialmente. A criação do ambiente mais dinâmico e interativo proporcionou todas essas melhoras. O desafio de imitação observado, como já foi falado anteriormente, é a resistência por parte dos docentes e da direção da adoção da gamificação, a necessidade de formação continuada dos professores, dificuldade com a infraestrutura tecnológica em algumas escolas, o risco do desvio de foco pedagógico e da não implementação correta da gamificação. Por fim, na análise desses resultados, a gamificação promove um processo de ensino-aprendizagem mais ativo e participativo, favorece o desempenho de competências cognitivas e socioemocionais dos alunos e reforça a necessidade da formação dos docentes para adaptação à realidade do novo ensino, a nova utilização das tecnologias. Concluindo nosso trabalho, a gamificação se confirma como estratégia pedagógica inovadora e eficaz no ensino fundamental. Contribui significativo no aumento da motivação e engajamento do protagonismo do aluno. As principais contribuições são a criação de um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo, o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, favorece uma aprendizagem mais significativa e participativa. Os desafios identificados são as barreiras de implementação, resistência docente, falta de formação específica, limitação tecnológica das unidades escolares, necessidade de planejamento cuidadoso para evitar a distorção do processo educativo, e as recomendações em investir em formação dos docentes para a gamificação das tecnologias educacionais, a adequação dos recursos tecnológicos às realidades das instituições, integração de prática da gamificação ao currículo, respeitando os objetivos pedagógicos, e, por fim, a gamificação, quando bem planejada e aplicada, transforma o processo educativo, promovendo uma educação mais alinhada às demandas contemporâneas, centrada ao estudante, principalmente as competências atuais do século XXI. Aqui apresento os principais artigos utilizados para a produção desse trabalho, os principais autores. Por fim, muito obrigado à banca, muito obrigado à instituição por ter me proporcionado esse ensino de qualidade e por me proporcionar melhorar a minha qualidade como profissional.